Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Eletricista para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre esse carinha aqui, ó. O relé de sobrecarga, também conhecido como relé térmico, tá certo? Eu vou estar passando aqui para vocês duas dicas muito importantes quando você for instalar esse cara aqui no seu comando, tá certo? Mas antes de eu passar essas dicas para vocês, eu preciso fazer uma rápida introdução de como funciona esse dispositivo para no momento que a gente for dar as dicas para vocês, fazer sentido para vocês, principalmente para quem nunca instalou esse dispositivo, tá certo? Então vamos lá. Como é que funciona o relé térmico ou o relé de sobrecarga? O relé de sobrecarga ele funciona da seguinte forma: no momento que a gente liga ele acoplado a um contator, a parte de alimentação entra no contator e a parte que vai para o motor sai do relé, beleza? Fazendo assim, no momento que o motor estiver ligado, esse relé está monitorando essa corrente, beleza? E no momento que ocorre uma sobrecarga causada por um bloqueio no eixo ou por uma falta de fase, a corrente elétrica ela vai subir, entendeu? Provocando assim uma sobrecarga que vai ocasionar uma sobrecorrente que vai exceder a corrente nominal do motor. E aí, no momento que o relé ele está bem ajustado em relação à corrente nominal, ele vai perceber essa elevação de corrente e vai dentro dele existe um dispositivo, uma lâmina bimetálica que aquece, e no momento que ela aquece, ela cria uma ruptura, ela faz uma curva, fazendo assim um desligamento da parte de auxiliar do relé, beleza? Que parte é essa, Felipe? Essa daqui, ó. O relé ele tem a parte de força dele e também tem a parte auxiliar, que seria os contatos 95 e 96, que é os contatos normalmente fechados, e 97 e 98, que é o contato normalmente aberto, beleza? Então, no momento que esse bimetálico aquece, esses contatos eles mudam de posição, fazendo assim possibilitando o desligamento do comando, beleza? Por quê? Porque no momento que o cabo de comando ele passa para o 95 e sai no 96, ele vai para a bobina do contator. E no momento que o relé ele atua, essa bobina ela vai ser desligada, fazendo assim o desligamento do comando, tá certo? Então é dessa forma que funciona com o relé térmico, tá bom? Agora que você já sabe como funciona o relé térmico, vamos agora dar essas duas dicas importantes que você precisa seguir quando for instalar esse cara aqui. Vamos lá. A primeira dica está relacionada à opção aqui, ó, manual e automático, tá bom? O fabricante ele dá essas duas opções, manual e automático. Eu vou explicar um pouco sobre as duas e depois eu vou dizer o porquê que eu aconselho você sempre deixar no modo manual, tá certo? Vamos lá. Vamos começar pelo modo manual. No modo manual, quando o motor ele estiver em funcionamento e o relé detectar, gente, uma sobrecarga, uma elevação de corrente, ele vai desarmar, beleza? Ele vai desarmar, abrir o contato e desligar o comando. E não vai voltar. Você vai ter que apertar o botão aqui, ó, para ele entrar. Beleza? E você vai apertar o botão para ele rearmar novamente o relé. Então, no modo manual, você só consegue manualmente, como o nome já diz, manualmente ligar o relé, tá certo? Já no modo automático é o contrário disso. No modo automático, como é que ele vai funcionar? No momento que ele detectar uma sobrecarga, ele vai acionar, desligar da mesma forma o contato 95, 96, porém, ele vai esperar um tempo as lâminas esfriarem e quando as lâminas esfriarem, quando elas voltarem na posição normal, ela vai acionar automaticamente novamente esse motor, beleza? Qual é o perigo de você, em muitos projetos, colocar o modo automático? O perigo está em seguinte: vamos imaginar
que esse comando ele não tem acesso a um operador constantemente. Então o que é que vai acontecer? No momento que a lâmina esfriar, ele vai acionar novamente, e se o motor continuar com problema, vai aquecer e vai ficar esse loop de liga e desliga, prejudicando tanto o relé como o contator e também como o motor, tá certo? Então é por esse motivo que eu sempre aconselho você colocar todos, na maioria dos projetos, existem algumas exceções que é necessário colocar automático, mas na maioria dos projetos você colocar o modo manual, beleza? E uma dica também, uma dica extra, independente da opção que você escolher, você sempre colocar nesse contato 97, 98, quando o relé atua, você colocar alguma sinalização, seja ela luminosa ou seja ela sonora. É mais interessante que seja sonora, porque aí as pessoas vão escutar e vão perceber que ocorreu algum problema relacionado à sobrecarga nesse motor, beleza? Então essa é a primeira dica, sempre você coloca no modo manual, que é mais interessante para a segurança do próprio comando, beleza? Agora vamos para a segunda dica que eu vou falar para vocês. A segunda dica está relacionada ao ajuste de corrente elétrica desse relé térmico, beleza? Você tem que se preocupar com isso. Por quê? Que é nesse ponto aqui, ó, nessa seletora aqui, que você vai regular a corrente nominal desse relé, de acordo com a corrente nominal do motor, beleza? Se você falhar nesse ajuste aqui, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que o seu motor ele possui 15 amperes, e aí você regulou errado, você regulou aqui para a corrente nominal do seu motor está em torno de 15 amperes, e você regulou errado, você colocou aqui em 25, como está aqui mostrando nesse exemplo aqui, você colocou em 25. O que é que vai acontecer? Se ocorrer um problema nesse motor e a corrente nominal subir, esse relé ele só vai disparar por sobrecarga quando a corrente alcançar o nível de 25 amperes. Ou seja, não vai chegar a esse ponto porque o seu motor ele vai queimar antes. Então você sempre tem que regular próximo ou em cima da corrente nominal do seu motor, beleza? Então isso aqui é de extrema importância para você manter a segurança do seu motor e fazer com que o seu relé térmico ele trabalhe da forma correta, tá certo? Então essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. São dicas extremamente importantes quando você for instalar isso aqui, porque isso vai garantir o bom funcionamento do seu dispositivo, tá certo? Então por esse vídeo era isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho, compartilha esse vídeo ou comenta, dá a tua opinião sobre esse assunto aqui, tá certo? Um forte abraço aí do seu amigo Felipe Martins e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu.